Olá, pessoal! Hoje vamos responder a uma pergunta que surge há muito tempo, mas que por algum motivo parece não ter sido respondida. Por que antigamente achavam que a Terra era plana? Afinal, se a ideia de uma Terra esférica era tão evidente, por que só no século XVI foi aceita a noção de um planeta redondo? Bom, para entender essa questão, precisamos voltar no tempo. As primeiras civilizações antigas, como os egípcios, mesopotâmicos e grego-romanos, viviam em tempos em que a ciência era encarada com um viés filosófico. Ou seja, as descobertas científicas não se baseavam em experimentos e observações, mas sim em argumentos lógicos e matemáticos. Desse modo, a forma da Terra era um problema a ser solucionado por meio da lógica, não pelos sentidos. Os gregos, por exemplo, tentavam provar a esfericidade da Terra a partir de deduções matemáticas, e não medições ou observações, como o método científico que usamos hoje. Para eles, a óbvia forma circular da Lua e dos planetas sugeria que a Terra também era uma esfera. Outros gregos, por sua vez, argumentavam que, se a Terra fosse plana, giraria tão rapidamente no decorrer do dia que emprestaria aos objetos no Equador a velocidade de 914 km/h. Um argumento que soa plausível, considerando que antigamente as velocidades não eram mensuráveis. A noção de uma Terra plana ressurgiu no século XV, época na qual o heliocentrismo, ou a ideia de que a Terra gira ao redor do Sol, havia sido proposta por Nicolau Copérnico, mas ainda não havia sido aceita pela comunidade científica. Copérnico defendia que a Terra era uma esfera, mas seus argumentos, baseados em observações e matemática, não convenceram a maioria dos cientistas da época. Afinal, mudar a visão de mundo era algo arriscado. Galileu Galilei, um dos maiores defensores do heliocentrismo, afirmou que a Terra era redonda, pois, se fosse plana, sentiríamos o ar rarefeito e veríamos as estrelas com mais frequência. Todavia, nem mesmo ele pôde evitar que no ano de 1618, o Papa Leão XI condenou o heliocentrismo como heresia. Para a Igreja Católica, a Terra plana era um dogma religioso, uma vez que a Bíblia dizia que a Santíssima Trindade fez os céus e a Terra em 6 dias e repousou no 7º. Ou seja, a Terra era plana porque Deus quis que fosse plana. Com o advento da Reforma Protestante, a disputa entre a fé e a razão intensificou-se. A Terra deixaria de ser um ente religioso para se tornar um problema científico. Com a Revolução Científica, Francis Bacon, considerado o pai da metodologia científica, revolucionou a maneira como se investigava a natureza. A partir do século XVII, as teorias científicas baseariam-se em experimentos e observações, e não mais em deduções filosóficas. Descartes, por sua vez, defendia a ideia de que a Terra era um sólido infinito, ou seja, plano, limitado por um casulo celeste que encerrava a atmosfera, o espaço, as estrelas e o Sol. Isaac Newton publicou em 1687 o livro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, no qual demonstrava matematicamente que a Terra era, de fato, um sólido infinito, ou seja, plano. Somente no século XIX, Alberto Sebastian Drostia realizou medições para determinar a circunferência da Terra. Sua experiência consistia em medir um pequeno arco do meridiano, da linha imaginária que divide o planeta ao meio, de norte a sul, e calcular o raio do planeta a partir desse valor. O resultado de sua medição, 39,690 km, difere apenas 0,2% do valor aceito hoje. Antigamente a Terra era plana. Era uma crença religiosa, uma verdade a ser aceita sem questionamentos, uma verdade revelada, não descoberta. A fé, nesse caso, era cega. A Terra plana era uma heresia, um pecado, para quem ousava duvidar dessa verdade. As ideias de Copérnico, Galileu
e de outros pensadores do século XVI foram importantes para a construção da imagem que temos sobre a Terra, ou seja, a Terra esférica, a Terra finita, a Terra em movimento, a Terra em um sistema solar heliocêntrico. Acreditar que a Terra era plana significava negar a ciência. Era pecar contra a razão. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, comentem e compartilhem. Até o próximo vídeo.